A paz do Senhor a todos. Irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião festiva em comemoração ao dia 26 de outubro, a data em que a Santa Vó Rosa alcançou a sua maior vitória e foi coroada no céu como Rainha e Espírito Consolador. Eu desejo que os irmãos sejam muito abençoados no transcurso dessa reunião festiva e que estejam aqui bem alegres, com muita fé e com muita gratidão à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, ao nosso Deus, a Jesus e à Virgem Maria, pela grande vitória desta data. Também cumprimento aqueles que estão nos assistindo pela internet, e se houver visitante, eu lhes dou as boas-vindas e que possam, no transcurso desta reunião, receber também as bênçãos dos céus. Vamos ficar em pé, irmãos, para fazer a oração inicial. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência, nós vamos orar. Bendita e Santa Vó Rosa, estamos nesta noite, Santa Vó, muito felizes na sede da tua igreja. E sei também que todo o teu povo está muito alegre por poder comemorar essa data tão gloriosa e sagrada e glorificar o teu nome pela grande vitória que a Senhora alcançou através do seu ministério glorioso e do teu enorme sacrifício. Recebe, Santa Vó Rosa, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso amor e todo o nosso louvor. E também te apresentamos esta reunião. Pedimos que conte com a tua unção festiva para que o coral tenha muito ânimo, alegria e fé, unidos aos anjos dos céus, para cantarem hinos belos de louvor em tua homenagem. Santa Vó, abençoa-nos também, que tenhamos uma festa muito alegre, muito feliz, e que possamos sentir bem de perto a unção gloriosa e a bênção do teu divino Espírito Santo. Peço todas estas graças sobre nós, em nome do Santo Irmão Aldo, teu bendito sucessor, de Deus nosso Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus nosso Senhor e da Virgem Mãe Maria Santíssima. Amém. Vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos sua segunda vinda, Jesus, nosso Salvador, durante 16 anos, a Santa Vó Rosa ele usou. Revelou os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus, implantou justa disciplina na vida do povo fiel. Ressurgiu a Igreja Apostólica, nova oportunidade de salvação a toda criatura humilde de bom coração. Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa se tornou Rainha do Reino dos Céus, Espírito Vencedor.
O santo irmão Aldo ungiu seu santo sucessor, primaz e profeta apostólico, nosso supremo pastor. Num dia 26 de outubro, foi arrebatada aos céus, coroada consolador, testemunha fiel do poder de Deus. Junto à Virgem Maria, ao raiar do terceiro dia, ao santo irmão Aldo apareceu. A ele se revelou e esta igreja resplandeceu. Entramos em nova época, tempo da regeneração, era do Consolador e do Supremo Pastor, da promessa de nosso Senhor. Jubiloso povo de Deus, braço forte do Senhor, com paz, consolo e saúde, gozando de liberdade, vivamos em santidade, obedecendo a verdade, e herdaremos os céus para toda a eternidade. Vamos ouvir, irmãos, cantado pelo coral, o hino Profecia Maravilhosa.
recebemos a carta de Aldemir Amadeu da Silva, datada em 15 de abril de 2021, da Congregação da Igreja Apostólica de Jundiaí, no estado de São Paulo, assim testemunhando. No dia 21 de março de 2020, minha filha Karina, de 14 anos de idade, começou a sentir fortes dores de cabeça, crises de vômitos e tonturas. Nós a levamos ao hospital e, através de tomografias, constou que havia sofrido um AVC hemorrágico. E o neurocirurgião disse que não podia garantir a vida dela. Eu a aconselhei a confiar no poder do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, o Consolador. Foram 6 horas de cirurgia, apenas para abrir a lesão e colocar dreno para remover os resíduos hemorrágicos. Houve uma reunião de médicos neurocirurgiões para ver uma forma de tratar a doença, pois o caso era gravíssimo e só por um milagre poderia resolver. Ela permanecia em coma e era preciso fazer uma angiografia em outro hospital e uma imobilização para tentar reduzir a grave hemorragia. Porém, o dreno veio a sair e voltou à sala de cirurgia para recolocá-lo. Ela foi transportada para outro hospital, mas por estar entubada e em coma, contraiu forte pneumonia e a médica da UTI a desenganou. Nós ligamos para a sede da Igreja Apostólica pedindo orações em favor dela e toda a nossa família orava pedindo a intercessão divina, pois ela sofria forte febre com meningite bacteriana. Foram 30 dias de antibióticos, mas graças a Deus, a Santa Avó Rosa e ao irmão Aldo foi melhorando. Porém, os médicos diziam que ela ficaria paralítica e em casa precisaria de cama hospitalar, aspirador traqueal e cadeira de rodas e sonda para alimentação. Porém, graças aos nossos santos, ela teve rápida recuperação milagrosa e começou a sentar e a pedir comida e voltou a andar normal e veio para casa andando, falando e nos dando muita alegria. Sarou e nos exames constou que não há mais nenhum risco de novo AVC. Não temos palavras para agradecer a Deus o Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao Santo Primaz, irmão Aldo, por este grande milagre recebido. Assinado pelo Pai Aldemir Amadeu da Silva, da Congregação de Jundiaí, no estado de São Paulo. Todos os dias são apostólicos, são por Deus consagrados. Porém, esse 26 de outubro é para nós valioso e tem grande significado. Dia que é festejado pelo povo apostólico e por todo o reino de Deus Pai, o Criador. Dia em que a Santa Avó Rosa recebia nos céus o seu eterno galardão de Espírito Consolador. Dia em que só por nós, povo do Consolador, é assim festejado, com muita gratidão e louvor pelo nosso glorioso presente, a coroação do Consolador. Por este dia apostólico, queremos glorificar os santos que consagraram esta data para hoje podermos festejar. Jesus, nosso Senhor, por cumprir sua promessa, Santa Avó Rosa bendita por sua obediência infinita, merecendo assim se tornar no Consolador
da grandiosa promessa de Jesus, nosso Senhor. Por este dia bendito, a todo o reino dos céus, nosso sincero louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos ouvir, irmãos, cantado pelo coral, o hino Homenagem à Querida Vó Rosa.
E quando a rosa já cansada neste jardim não podia mais ficar, o bondoso jardineiro a rainha levou para outro jardim, num trono glorioso para sempre reinar. (26 de outubro de 1970), dia escolhido e proferido por Deus Pai e por Jesus, incluído na história sagrada da vitória do reino dos céus, quando anjos arrebataram a rainha dos céus e das flores, por Jesus coroada consolador no trono do jardim do Senhor. Santa Vó Rosa, divino consolador, espírito vencedor, testemunha mártir e fiel do poder do Criador. No reino celestial, a corte angelical, todos os santos e anjos junto à Virgem Maria e corais esplendorosos louvaram a Santa Vó Rosa com lindas melodias em perfeita harmonia. Anjinhos pequeninos a adoraram com carinho. Hinos maravilhosos entoaram jubilosos. Honra à Trindade excelsa na vitória do Consolador. Todo os céus triunfou na força da fé e do amor. Na Igreja Apostólica, neste dia glorioso, iniciou seu ministério o profeta poderoso,
Santo Primaz, sucessor do Consolador, querido Supremo Pastor, adorado pelos céus, pelos profetas do passado, estimado irmão Aldo. O povo apostólico, unido no amor e alegria, junto à Virgem Maria, rende louvor e gratidão, reverência e adoração à bendita Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo de todo o coração. Ó poderoso Consolador, capacitado em milagres, por Jesus dotado e enviado em espírito e verdade, unido ao Santo Irmão Aldo para toda a eternidade. Honra e veneração ao Consolador e ao seu sucessor, prodigiosos vencedores, profetas do Altíssimo, autoridades constituídas no poderio do Criador, a proteger os filhos de Deus, obedientes à disciplina e doutrina nesta Igreja Apostólica, caminho da verdade, esperança da humanidade. Vamos ouvir, irmãos, cantado em solo, Saudade de um Grande Amor. Há muitos anos, tua igreja chorou, porque para o céu Deus o Pai te levou. Mas hoje tua igreja alegre canta, porque temos a certeza que nos céus és uma santa. Se eu pudesse outra vez te ver, Vó Rosa, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor.
Ainda hoje sentimos saudade, mas em nosso coração temos a felicidade de sabermos que um grande amor é chegado a nós pelo Consolador. Se eu pudesse outra vez te ver, vó Rosa, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor. Ainda hoje sentimos saudade, mas em nosso coração temos a felicidade de sabermos que um grande amor é chegado a nós pelo Consolador. Se eu pudesse outra vez te ver, vó Rosa, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor. Se eu pudesse outra vez te ver, vó Rosa, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor.
dia 26 de outubro de 1970, durante algumas horas, esta igreja chorou. Era uma igreja jovem, com 16 anos de idade, e apesar de que já ter enfrentado muitas lutas, nunca havia chorado. Entretanto, um pranto singelo envolvia todos os corações apostólicos, pois Nossa Rainha havia concluído no corpo a sua nobre missão e ninguém sabia na terra com certeza o que seria de nós, o povo de Deus. Mas, nos céus, ela estava sendo glorificada. Deus, o Pai, no seu belíssimo trono, com Jesus nosso Senhor e a Mãe Virgem Maria Santíssima, a recebiam com júbilo e vitória na glória do reino de Deus. E em gloriosa festa, os corais de santos e anjos, arcanjos, serafins e querubins entoavam louvores de exaltação à Rainha Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. Deus, o Pai, a fez sentar num trono gloriosíssimo, e entre hinos maravilhosos entoados pela milícia celestial, Jesus a coroou como Rainha e Espírito Consolador. Vamos ouvir, irmãos, cantado em solo, o hino Recordações. As páginas do passado para bons momentos recordar. Encontrei lindas lembranças ali registradas, que muito, muito vieram me alegrar. Lembranças santas, lembranças que alegrou meu coração. O lindo dia em que vi minha querida Vó Rosa receber dos céus a santa unção.
santa que na terra ainda vivia. Jesus veio dos céus e a ungiu. Eu vi aquele óleo perfumado que nas suas santas faces surgiu. Folheando as páginas passadas, em minha mente surgem lindas recordações, momentos em que abracei minha querida forrosa. Momentos em que beijei suas santas mãos. Folheando as páginas passadas, forrosa, sinto tuas santas mãos me afagar. Recordações, lembranças valorosas que de minha alma nunca mais vão se apagar. Nunca mais vão se apagar. Então, Jesus olhou para a sua igreja apostólica e, com bênçãos e unção, enviou multidões de anjos até nós. Começamos a sentir um consolo sem igual e, unidos aos anjos, cantamos em voz suave os hinos que havíamos com tanto amor compostos em homenagem a Santa Vó Rosa como Rainha e Rainha dos céus. As vozes dos fiéis aos poucos foram sendo elevadas com suavidade, e em um só coração cantávamos hinos, louvando aquela que com todo amor de mãe havia nos criado como filhos de Deus. Aos poucos, o ânimo suave e agradável tomou conta de todos nós na Igreja do Senhor. Após algumas horas, através do púlpito, o bispo Eurico Matos Coutinho nos anunciou, dizendo: a querida Vó Rosa apareceu a um irmão e mandou-nos dizer que ela é santa, viva e poderosa, e continuará nos dirigindo aos céus até a nossa grande vitória final. A alegria, a paz, o consolo e a união nos envolveram com singeleza e sentimos aquela firmeza de fé que a Santa Vó Rosa nos concedeu. E em pouco tempo da realização do Santo Ofício, começamos a sentir aquele cheiro inconfundível, suave, que algumas vezes havíamos sentido quando Jesus, em nosso meio, a ungia
com óleo santo vindo dos céus. E contemplando o seu corpo, notamos e vimos o óleo ungido brotando em seu rosto, seus cabelos e suas mãos. Era Jesus novamente ungindo aquele corpo, vaso puro do Espírito Santo de Deus, nos provando que o corpo dela é um templo santo. Iremos ouvir em seguida, irmãos, cantado pelo coral, a promessa do outro Consolador e seu sucessor. Jesus, foi Jesus, meu Senhor, Salvador, que assim profetizou. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei. E quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vos anunciará o que há de vir. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Profetizou o Senhor Jesus como escolheria o outro Consolador. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras e meu Pai o amará e viremos para ele
e nele faremos morada. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. E a Santa Avó Rosa anunciou o seu sucessor, irmão Aldo, o qual, tendo herdado os seus dons de profeta, nos anunciou a cada dia o que haveria de vir, e nos esclareceu toda a verdade. Nos dias atuais, o Primaz Aldo confirmou a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, a semelhança de Jesus, assim dizendo: passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Cumprindo assim outra profecia.
Assim disse nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Convém que eu vá, para que outro Consolador venha, e quando ele vir, falará o que tiver aprendido de mim, e vos anunciará o que há de vir. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim, e vos anunciará o que há de vir. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Estamos por poder aqui cantar, agradecendo a Jesus que a terra veio, prometeu e enviou o Consolador. Venha
sucessor, que nos dão prazer de aqui estar. Agradecemos ao nosso Deus, ao Senhor Jesus e à Virgem Maria Santíssima, por ter preparado o outro Consolador, que é a Santa Avó Rosa, a coluna principal desta Igreja Apostólica. E também expressamos a nossa gratidão ao profeta Santo Irmão Aldo pelo transcurso deste grande e importante dia 26 de outubro. Durante vários meses, sentíamos sempre a graça, a proteção e o amparo da Santa Avó Rosa, até que, em um dia de glória, por ordens dela e de Jesus, o bispo desta igreja, de púlpito, nos revelou com alegria o nome do seu santo sucessor, o grande profeta dos tempos do fim, nosso primaz e supremo pastor, Santo Irmão Aldo. Saudades no céu não existe, portanto, só a alegria amena e suave brotou com fé em nossos corações. Unidos aos anjos do Criador, uma nova era principiamos. A Santa Avó Rosa como consolador e o santo profeta Irmão Aldo iniciava com toda a unção do Espírito Santo de Deus seu glorioso ministério de supremo pastor do povo de Deus e santo sucessor do Consolador. Vamos ouvir, irmãos, cantado em solo, louvor à Santa Avó Rosa. Canto aqui como um gesto de gratidão e para externar toda a minha meu Consolador, tua nobreza tem a moldura de uma flor, por isso eu canto este louvor. Sublime do amor.
para externar toda minha adoração, ó Santa Vó Rosa, meu Consolador. Tua nobreza tem a moldura de uma flor, por isso eu canto este louvor, louvor de adoração. Rosa, tu és sim o vaso sublime do amor. Rosa, te amo, querida e Santa Vó Rosa. Rosa, te amo, querida. Rainha das flores, de outubro de 1970, a data de uma das maiores vitórias do Reino dos Céus. Irmãos apostólicos, festejem sempre em santidade esta data esplendorosa, unidos aos louvores que os coros celestiais dedicam e glorificam a Trindade excelsa, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo Profeta Irmão Aldo. Amém. Realmente, irmãos, por mais que amemos esses dois santos de Deus, e por mais também que louvemos os seus santíssimos nomes, é muito pouco, irmãos, por tudo que eles fizeram, fazem e farão por nós. Eu estava me lembrando do grande sacrifício que a Santa Vó Rosa enfrentou. Já com 60 anos de idade, quando Jesus lhe apareceu pela primeira vez, ela então fez um voto, podemos dizer, perpétuo, com toda a fé, com todo o amor, com toda a coragem, com todo o desprendimento. Ela já havia sofrido tudo que os irmãos possam imaginar, naqueles 60 anos que antecederam propriamente a sua conversão total e completa a Jesus. Mas quando ela percebeu que verdadeiramente Jesus precisava dela e que esperava que ela o ajudasse a restaurar todas as coisas e também restaurar a verdadeira igreja, irmãos. Apesar de já estar com o seu corpo cansado, tendo enfrentado tanta luta, tanto sofrimento e todas as provações que os irmãos possam imaginar, sem pestanejar, com toda a fé, com todo o amor, com toda a coragem, ela simplesmente disse a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. Irmãos, esse voto custou o resto dos seus anos. Custou-lhe um sacrifício enorme.
Durante aqueles 16 anos do seu ministério, Jesus, usando o corpo dela, falava com a direção da igreja. Por isso que esta igreja pôde receber a verdadeira doutrina, pôde receber o conhecimento da vontade de Deus através da disciplina que Jesus, usando a Santa Vó Rosa, implantou entre nós. Mas, irmãos, custou a ela uma luta intensa. E nós, os obreiros mais antigos, somos testemunhas do quanto ela sofreu, do quanto ela foi até mesmo injustiçada, quantas calúnias e injúrias ela teve que suportar. E sempre, irmãos, perdoando, amando, com uma fé, um ânimo e uma coragem incomparáveis. Quanto maior era a luta, maior era a fé que ela demonstrava e maior ainda o amor que ela possuía por Jesus. Nada ela negou ao Mestre. Em todos os teus dias, 16 anos, irmãos, não são 16 dias. E foram dias e noites de luta, de sofrimento, de martírio, e ela nos dando ânimo, nos dando alegria, nos fazendo sorrir, nos ensinando a vontade de Jesus de um modo muito agradável, que não nos cansávamos de ouvi-la e tínhamos toda a satisfação de atendê-la, porque sentíamos de perto o amor profundo que ela tinha por todos nós. Em certa ocasião, Jesus, falando a direção, chegou a dizer: eu carreguei praticamente nos 3 anos do meu ministério uma cruz de madeira. Mas esta minha serva é 16 anos que carrega uma cruz de ferro e a cada dia ela é crucificada em favor da minha igreja. Vejam, irmãos, o exemplo que ela nos deu. E vejam também, irmãos, a nossa responsabilidade. Porque sabedores de toda esta verdade, também nós não podemos falhar. Haja a luta que houver, precisamos nos unir, precisamos ser fiéis, precisamos ser obedientes, disciplinados, consagrados, justos e verdadeiros. A nossa vida deve ser uma mensagem a anunciar à humanidade inteira que há uma última esperança. É esta igreja, a Santa Vó Rosa, o Consolador e o último profeta de Deus, nosso santo irmão Aldo. Então, irmãos, por mais que louvemos, que glorifiquemos, que agradecemos, é pouco. Devemos estender o nosso amor, o nosso louvor, o nosso agradecimento, através principalmente dos atos nobres da nossa vida. Sendo fiéis, humildes, amorosos, perdoadores, conselheiros. Temos o dever, irmãos, de aconselhar aqueles que nos buscam e aqueles que têm alguma esperança em nossa igreja. E através do nosso bom testemunho, ajudaremos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a alcançá-los. Principalmente também nestes dias tão terríveis que a humanidade atravessa. Nós sofremos juntos, mas temos consolo, temos alegria, temos bem-estar, temos a guarda dos anjos, temos pai e mãe no reino do céu e temos uma avó maravilhosa. Tudo ao nosso favor. Por isso, irmãos, não podemos nos esquecer dos nossos deveres para com esta igreja. E haja a luta que houver, não pode faltar ânimo em nossos corações. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo sempre nos ensinaram. Quanto mais ânimo tiverem, a sua fé será muito maior, aprovada por Deus, e receberão todos os benefícios.
que Jesus deixou no Evangelho prometido aos seus fiéis seguidores. Somos a única igreja, irmãos, herdeira das graças divinas. Então devemos amar muito a Santa Vó Rosa, porque se não fosse ela, esta igreja não existiria. E se não fosse o irmão Aldo, esta igreja teria se corrompido o dia em que a Santa Vó Rosa subiu para o céu. Porque nós nem sabíamos que ela era o Consolador. Mas foi o irmão Aldo que nos revelou todos os mistérios e nos deu ânimo, nos deu força, nos deu fé, nos deu coragem. E naquele 26 de outubro, durante 3 dias e meio, eu posso dizer, choramos muito. Mas ao raiar do 3º dia, o santo irmão Aldo pôde vê-la ao lado da Virgem Maria e em poucas palavras ela transmitiu a ele recados maravilhosos que quando o bispo nos contou, a tristeza sumiu, as lágrimas pararam de rolar, o desalento desapareceu, a dúvida já não existia, porque foi um recado ungido pelo céu, cheio de veracidade. A Santa Vó Rosa é a grande bênção. Ela é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Foi isso que o bispo nos disse. E ela já apareceu a um dos nossos irmãos e prometeu que vai usá-lo para continuar dirigindo esta igreja até levar-nos de vitória em vitória ao reino do céu como igreja vitoriosa. Então, irmãos, ficamos felizes, alegres, contentes. E quando olhamos para o corpo que estava sendo velado, irmãos, começou a brotar óleo ungido. Dos cabelos, da testa, das mãos, do corpo todo da Santa Vó Rosa. Nos provando que ela era santíssima e tudo que o irmão Aldo mandou o recado pelo bispo era verdade. Porque até o corpo dela tinha diante de Deus um valor enorme, eterno, de vaso do Espírito Santo. Então, irmãos, tivemos todas as provas. E depois os grandes milagres que ela e o irmão Aldo passaram a realizar na vida dos fiéis. Esta igreja só cresceu, se multiplicou, se desenvolveu e se consagrou muito mais. E agora, irmãos, temos o povo preparado para vencer, porque também o irmão Aldo não nos abandonou. E durante 44 anos deu a sua vida por nós. Eu posso garantir isso sem medo de errar. E foi para o céu para poder nos dar as maiores vitórias. Principalmente nesses dias, com essas pandemias, ceifando milhões de almas, podemos dizer, no mundo inteiro, Ele nos guarda, Ele nos consola. Ele, com a Santa Vó Rosa, envia anjos e santos. E temos toda a fé, toda a esperança e todo o bom ânimo, que ao lado dele, nesta igreja, sendo fiéis, seremos também os grandes vencedores. Então, irmãos, confiem assim e sejam obedientes. Porque a Santa Vó Rosa me dizia, sabe, Trevisão, o que é mais gostoso? O que nos dá a maior felicidade? O que nos dá a maior alegria, o que nos dá o maior consolo, a coisa mais deliciosa que pode existir? E ela mesma me respondeu, é obedecer à disciplina, crer na doutrina e perdoar os nossos ofensores. Ela disse, quando a gente perdoa aqueles que nos ofendem, mas perdoamos com amor, perdoamos com misericórdia, perdoamos com piedade diante de Deus e dos seus santos, a nossa alma se eleva. A paz, o consolo, a alegria, a felicidade toma conta do nosso espírito.
E não guardamos mágoa, não guardamos tristeza, não temos ódio, não temos represália, não pagamos mal por mal, porque o perdão dado com amor é uma bênção para nós mesmos. E ela me dava aulas assim, irmãos, ensinando o valor da doutrina, ensinando o valor da disciplina e ensinando o valor de aplicarmos em nossos atos todas as orientações do Evangelho do Reino dos Céus. E o que Jesus disse? Amai a Deus sobre tudo, ao próximo como a si mesmo. Perdoai os vossos ofensores, orai por vossos inimigos, e terás vitória sobre a vitória e a graça do meu Pai. Então, irmãos, vamos seguir assim, com muita alegria, com muita união, com muita fé, nos ajudando uns aos outros, com amor muito sincero. E a graça desse bendito Consolador e do Supremo Pastor permanecerá para sempre sobre nós, e de vitória em vitórias, irmãos, teremos sempre a glória de podermos um dia ajudar a Jesus a cumprir sua última promessa de arrebatar um povo fiel como maior prova do seu ministério de Salvador a Deus nosso Pai. Precisamos ajudá-lo, irmãos, mas com o nosso amor, nossa fé, nossa obediência, nossa prática do bem, sempre amando uns aos outros, amando os nossos semelhantes, sendo caridosos, perdoadores, humildes e fiéis à disciplina apostólica. Assim sim, o nosso galardão será garantido e o nosso lugar no reino do céu nos espera para toda a eternidade. Que a Santa Vó Rosa, como Consolador, e o Santo Irmão Aldo vos abençoem muito. Vamos ouvir, irmãos, o último hino que o coral irá apresentar nesta noite festiva, o Dia do Consolador.
em pleno vigor de uma vida de luta, mas de muita disposição. Seu modo de ser, de a Deus defender, nos exemplificava com perfeição e assim transmitia-nos sabedoria que abria-nos o coração. Firmeza constante, coragem gigante, legava-nos o coração. Eu convido, por gentileza, os irmãos que estão sentados para que fiquem em pé. Irmãos, vamos cantar todos juntos o corinho que a Santa Avó mais gostava. Número 158. Sempre unidos. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre nossa frente, sendo santa rainha do céu, é o nosso querido exaltamento, vamos todos seguimos como
Vamos todos orar. Eu agradeço muito a presença de todos, aqueles que nos acompanharam pela internet, os que nos visitaram, e também a esse coral, aos regentes, aos músicos, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes retribuam muito com as bênçãos dos céus. Santíssima Vó Rosa, muito alegre estamos na tua bendita igreja, neste grande dia da tua vitória. Sabemos que o reino do céu está em festa, porque podemos afirmar que foi uma das maiores vitórias do nosso Deus sobre todas as forças do mal. Preparar a Senhora, ungí-la e consagrá-la como o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Porque sabemos que é a Senhora, junto ao irmão Aldo, que garante a vitória desta igreja até o fim desta obra. Portanto, temos certeza, Santa Vó Rosa, que podemos proclamar ao mundo o teu nome bendito de Consolador e o nome bendito do irmão Aldo como o último profeta de Deus. Querida avó, dá-nos a tua bênção. Abençoa estes teus filhos, aqueles também que estão em seus lares nos acompanhando, esses cujos nomes escritos estão nessa caixinha sobre o altar. Peço à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, à Virgem Maria, ao nosso Deus, ao Divino Espírito Santo, que derramem suas bênçãos, suas graças, curando os enfermos, aliviando o sofrimento de muitos, dando alento, consolo, ânimo, paz, alegria aos corações bondosos. Tem misericórdia das pessoas boas, das pessoas inocentes, das pessoas caridosas. Socorre aqueles que estão enfermos e dá a todos nós muita fé, muita coragem e muita união, porque sabemos que com a Senhora, com o primaz e com esta igreja, se formos sinceros, somente cantaremos vitória em todos os dias da nossa existência. Santa Vó, derrama pois ao teu povo e por amor a nós, abençoa essa humanidade tão carente, livrando principalmente os bons, os inocentes, de epidemias, de doenças, de desgraças, de acidentes e de tragédias. Amados irmãos, recebam assim mais uma vez a bênção gloriosa desta Santa de Deus, nosso bendito Consolador, do seu sucessor, bênção extensiva, pois o nosso Pai nessa hora com o seu olhar, com suas mãos estendidas, também nos abençoa com Jesus, o Divino Espírito e a Virgem Maria. Tenham todos muita fé, ânimo, força e coragem e sejam sempre fiéis neste santo caminho hoje até a glória do reino dos céus. Amém.